Bolsonaro entrou diretamente nas conversas sobre a sucessão de Arthur Lira à presidência da Câmara e está mobilizando seu grupo político contra a candidatura do deputado Marcos Pereira, que é presidente nacional do Republicanos e que hoje é um dos grandes favoritos ao cargo. É a apuração da minha parceira Tainá Falcão, âncora do Bastidores. A rejeição de Bolsonaro a Pereira tem potencial para influenciar o processo, já que o partido do ex-presidente da República tem 99 deputados e constitui a maior bancada da Câmara. Segundo relatos feitos à CNN por 3 parlamentares próximos de Bolsonaro, ele já deixou claro que não quer Pereira como substituto de Lira e não pretende apoiá-lo nem mesmo em um eventual segundo turno. As eleições para a presidência da Câmara ocorrem em fevereiro de 2025. Na avaliação de Bolsonaro, o deputado do Republicanos estaria muito próximo do governo Lula e não seria confiável para o cumprimento de acordos com a oposição. O PL deve ter um candidato próprio, mas com chances muito limitadas de vitória. Com isso, provavelmente apoiará outro nome em eventual segundo turno e terá peso relevante diante do tamanho de sua bancada. Hoje, os favoritos são Pereira e o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que é o preferido de Lira. Uma das alternativas do PL é endossar campanha a um terceiro candidato, como Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e frequentemente citado entre deputados bolsonaristas como uma alternativa. Procurado pela CNN por meio de sua assessoria, Lira não comentou as informações. O Republicanos de Marcos Pereira entrou no governo com a nomeação do deputado licenciado Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos, mas Pereira sempre ressalta que essa foi uma decisão individual e que o partido se mantém independente. Vamos falar com a Clarissa Oliveira primeiro, depois com a Jussara. Clarissa, qual o peso? A eleição para a presidência da Câmara ainda está longe, mas qual o peso de Jair Bolsonaro nessa escolha? Raquel, a eleição está longe, mas a gente está vendo já muita movimentação nos bastidores, de fato, como a Tainá trouxe aqui para a gente a respeito desse tema. A questão é que a gente ainda tem muito tempo até, de fato, os nomes serem colocados em votação, e o que eu tenho ouvido é que, pelo menos até segunda ordem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai mesmo tentar bancar essa pré-candidatura aí, digamos assim, de Elmar Nascimento. Ele é o líder do União, é o favorito de Lira neste momento, só que tem alguns setores ali, mesmo aqueles que não estão tão distantes assim do bolsonarismo, que conseguem se posicionar de maneira um pouco mais independente, flertando um pouco com a figura de Marcos Pereira. Diferentemente do que está circulando ali nessa apuração da Tainá, algumas pessoas fazem esse movimento a favor porque querem se aproximar do governo Lula, querem uma interlocução com o governo do presidente Lula, mas que não seja assim tão escancarada. Então, tem uma turma dentro do Congresso Nacional que enxerga esse nome como positivo. E a gente não pode menosprezar o poder que Lula tem como presidente da República de influenciar esse processo, se assim ele desejar. Ele já tem feito alguns acenos na direção de Marcos Pereira, mas formalmente, oficialmente, o governo federal diz que não vai se meter nessa disputa. A gente sabe que não é assim que funciona, né, Raquel? O que a gente pode esperar aí no decorrer dos próximos meses? Sim, uma possível apresentação de algum outro nome para tentar angariar ali esses parlamentares que estão mais alinhados ali a Bolsonaro e que não sabem muito como se posicionar nessa disputa. Agora, uma coisa é certa, o presidente Lula, diante de todo esse cenário, tem dito isso nas reuniões com os interlocutores dele, com as pessoas mais próximas. Isso também está muito pacificado dentro do PT, é que qualquer decisão do governo federal a respeito da presidência da Câmara não vai ser feita ali em uma jogada muito arriscada. Ninguém quer repetir os tempos de Severino Cavalcante. Pois é, né? Agora, Jussara, como que você sente o clima aí na Câmara dos Deputados? Tem alguém já despontando como favorito? Para mim, o cenário ainda parece tão embolado.
Concordo com você, Raquel. O cenário ainda está embolado, apesar de Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, fazer ali os seus movimentos para tentar emplacar o seu aliado Elmar Nascimento. Mas eu queria chamar a atenção por uma questão. Por que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem essa resistência com o Marcos Pereira, né? Que é o presidente do Republicano? Isso não é de agora. A gente lembra que lá em 2020, o Republicanos chegou a abrigar dois dos filhos de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Na época, tinha uma pressão ali, até uma expectativa de Bolsonaro que Marcos Pereira cedesse ali, abrisse o partido para que a família ocupasse mais espaços na legenda. Só que isso acabou não ocorrendo. E naquela época, eu fiz uma entrevista com Marcos Pereira e ele dizia: não vou ceder, não vou abrir esse espaço, não vou entregar o partido para Bolsonaro. Isso foi lá atrás, depois ele, como presidente de um partido de direita, de uma base evangélica, sempre esteve ali no entorno do governo Bolsonaro. Só que na campanha também, na campanha presidencial de 2022, Marcos Pereira demorou a colocar as caras, a entrar no jogo, a tentar vestir a camisa. No primeiro turno foi mais reticente, depois no segundo turno ele falou: não, nunca cogitei ficar fora do palanque de Bolsonaro. Então, é uma sucessão de acontecimentos, né, de eventos e declarações que faz Bolsonaro ter uma série de desconfiança em relação a Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos. Importante lembrar, partido de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e assim posso dizer ali, um pupilo de Bolsonaro, uma pessoa que Bolsonaro empurrou para a política. Então tem essa desconfiança mesmo de Bolsonaro em relação a Marcos Pereira e por isso o ex-presidente tenta ali que o PL lance um candidato próprio à sucessão na Câmara de Deputados, embora o que a gente saiba não tem muita chance de prosperar. Muito obrigada, meninas.